Sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? A morbidez do crime deixa claro que é por aí que devemos seguir. Deixar-nos guiar pelas imperfeições humanas, pois em quem é capaz de cometer um crime desse porte, demonstra estar longe da coerência e da lógica. Então, por mais que se aprimore ou se considere um passo à frente de quem enfrenta, ele é apenas um fraco desorientado, que mais cedo ou mais tarde deixará um rastro. Nós temos apenas que alimentar a paciência e saber procurar. Não existe o crime perfeito, porque o criminoso está muito longe da perfeição. Relato 039/25, em nome da lei, monstros. É a continuação, a terceira parte de 2 vídeos anteriores. O 037/25, em nome da lei, o crime, e o 038/25, em nome da lei, a caçada. Eu peço, por favor, que se ainda não assistiu os 2 vídeos anteriores, não continuem assistindo o 039. A sequência não terá muito sentido para você. Volte lá, assista os 2 anteriores e siga a sua caminhada. Mas se já assistiu e continua aqui, muito obrigado. Mas obrigado mesmo por apoiar o Terror Narnia. Senhor Romário, as investigações prosseguiam. Novas informações surgiam para formar o quebra-cabeças. Senhor Romário, as investigações prosseguiam dentro da velocidade permitida pelas dificuldades, pelas limitações. Informações se multiplicavam. Parados nós não estávamos, mas a impressão que se tem é que se anda em círculo, porque enfrentávamos várias arestas. Tinham muitas perguntas não respondidas e situações complicadas de entender. Claro, concentramos os trabalhos em cima do pequenininho. Uma equipe foi até a sua cidade. Fizeram uma varredura na vida do cara. E pasme, se descobriu que no período onde provavelmente aconteceram aquelas monstruosidades, o cidadão estava em São Paulo. Claro que ele tinha um álibi, ele dizia o porquê viajou, mas pelo menos o colocava na cena do crime. Não dava para ser descartado. Mas algo que chamou muita atenção. Ele era um funcionário público da cidade, ganhava um bom salário, mas, digamos assim, uma classe média, que vivia bem, porque a vida no interior é muito mais barata. Só que quando ele foi convidado a comparecer na DP, responsável pelas investigações, ele levou uma equipe de advogados, mas um escritório de libertar até Satanás. Ora, com certeza os honorários daqueles profissionais não eram baixos. Eles chegaram lá, amarraram todo mundo e o cara saiu caminhando. Poderíamos dizer que foi uma derrota, mas não. Aquela contradição fazia aumentar ainda mais algumas suspeitas. Quem estaria pagando aqueles advogados? E se ele não tinha culpa no cartório, por que levar aquele time todo? Sem dúvida alguma, o cidadão, achando que ia tirar de letra, se tornou o nosso principal suspeito. Mas tinha algumas incoerências. Vejamos as 3 fotos.
As 3 fotos eram de crianças vivas, todas elas identificadas. Cada uma morava numa cidade longe de São Paulo. Não tinha nenhuma ligação. Ou melhor, não tinha nenhuma ligação que a gente poderia associar. Que elas não chegaram lá por acaso. Tá bom. Então os corpos carbonizados, nossa, até hoje, só quando eu cito, eu vejo a imagem. É algo que eu vou carregar pro resto da minha vida. Mas aqueles corpos eram de crianças. 3 crianças mortas. É uma questão de lógica. Se as crianças estão ali, deitadas, jogadas, todas elas carbonizadas, elas sumiram. Quem seriam aquelas crianças? E outra, será que não teria ninguém para dar falta? Aí, lógico, uma longa pesquisa de desaparecidos. Mas também não levaria a muito. E ali nas redondezas, vamos botar São Paulo, Grande São Paulo, região de Campinas, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, não havia assim desaparecimento de crianças, pelo menos com a idade que se imaginava que aquelas vítimas teriam. Então não fechava. Mas nós continuávamos. Nós não podíamos desistir. E eu tinha, além da certeza que a gente estava no caminho certo, a necessidade de esclarecer. De jeito nenhum aquele caso poderia ser arquivado. Olha, e teve perto, mas o xerife bateu firme. Não, 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 não. E foi outro detalhe que nos chamou a atenção. Pessoas importantes, influentes, talvez não celebridades conhecidas na mídia, mas um poder relativamente grande, faziam campanha, pressão para que o caso fosse arquivado. É claro, a gente viaja, né? Esse tipo de pessoa tem dinheiro para bancar um escritório com o corpo de advogados que apareceu para defender o pititinininho. Mas qual o interesse? E teoricamente, essas pessoas não conheciam o suspeito. Nós fomos levando. Aí aconteceu. Eu morava num bairro tranquilo, aquele bairro que é em São Paulo, mas não lembra São Paulo. Aquele bairro que todo mundo conhece todo mundo, um bairro sossegado, longe de tudo. Eu sacudia em trem, eu sacudia em metrô, mas eu tinha sossego. O bairro era uma tranquilidade. E o meu vizinho era o Joel. O Joel era casado com a Mariana. E pasmem, os dois estudaram comigo. Então a gente era muito amigo. Tanto que eu batizei o seu primeiro filho. E eu adorava aquele meu afilhado. E eles pelo jeito adoravam fazer filhos, porque já estavam no 5º. Mas era uma festa. A casa deles era uma espécie de galpão, que era enorme. Tinha uma cozinha, um quarto, um banheiro. O resto era o espaço aberto. Então ali tinha a sala, ali tinha as camas das crianças. Era tipo um acampamento, mas era muito legal o jeito que Joel e Mariana viviam. Eu gostava muito deles. Meu Deus. A minha esposa, a Suzana, ela adorava aquele afilhado como se fosse nosso filho. Gostava também muito dos outros 4. Todos nos chamavam de dindos, porque a gente dava presente para todos naquelas datas. O casal eram nossos irmãos. E eles diziam que a gente tinha que sair para viajar, sabe, tirar um tempo, que eu precisava de folga. Mas eu não queria. Eu não sentia como eu estava mal. Mas o meu comandante sentiu.
Aí teve um dia no pátio, que eu não lembro bem o que aconteceu, mas foi a rotina, nada de... Nossa, eu soltei os cachorros em cima de um comandado meu. O coronel lá de cima olhou, não falou nada e me chamou. Seu Romário, ele não me chamou por causa da dura que eu dei no moleque. Não, isso faz parte. Mas ele me chamou por estranhar de eu ter dado aquela dura sem um motivo aparente, sendo eu quem era. Aí ele perguntou para mim, eu cheguei na sala dele, ele perguntou: você não acha que está na hora de dar um basta? Aí eu lembro, mas basta em que, o que, coronel? Por favor, filho, não venha aqui tentar me tirar para bobo ou mal informado. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Aí eu, mas exatamente o quê? Seu interesse em acompanhar o caso dos 3 meninos carbonizados, a sua parceria com um delegado da Polícia Civil, as trocas de informações. Ele olhava: não esqueça, meu querido, nós também temos a nossa inteligência. E estamos atentos a cada membro do nosso pelotão. Eu queria falar alguma coisa, mas não consegui, eu fui pego de surpresa. Ele disse: então eu vou repetir a pergunta. Você não acha que está na hora de dar um basta? De relaxar? Eu comecei a gaguejar e ele: tá bom. Tá aqui 10 dias. Eu não quero te ver aqui antes desses 10 dias. Eu me senti agradecido, mas ao mesmo tempo decepcionado. Mas se eu fosse pensar bem, o estar na ativa como militar não influenciava muito nas minhas investigações. Aí eu digo: pô, comandante, obrigado, eu gostaria de poder pagar. Aí ele falou: pode e vai. Eu digo: pronto, tá. É que naquele ano, no meu aniversário, comemorando também a promoção, eu chamei os mais chegados do quartel e levei um bolo feito por Suzana. Aí o coronel participou. Enfim, eu fiz, vamos dizer assim, um encontro para 50 camaradas. Eu achava que valia a pena. E o coronel foi taxativo: ó, avisa para a patroa, avisa para dona Suzana que ela está me devendo um bolo, porque se ela não pagar a dívida, você vai perder suas divisas e vai limpar banheiro o resto dos seus dias. Aí eu ri. Por favor, o senhor não diga isso perto dela, que daí que ela não vai fazer o bolo. Mas eu estava muito feliz. Estava muito feliz, e no outro dia, antes de sair de folga, eu levei o bolo para ele. Bati, entrei: que isso, rapaz? Eu digo: ó, vim pagar minha dívida. Poxa, eu estava brincando. Eu digo: sei. Aham, tá bom. Aí ele deu risada, eu virei e saí. Saí, entrei em contato com o xerife, dizendo que eu teria mais tempo se ele precisasse de mim. Ele falou tudo o que estava acontecendo em paralelo e eu fui para casa. Aí eu tive mais tempo para brincar com os meus filhos, para arrumar algumas quebras, né? Que eu há tempo estava prometendo dar um jeito, que a minha casa, ela daqui um pouquinho ia desmoronar. Sabe aquela casa sem marido? Aí eu fui arrumar, fui tudo. E sempre em casa. Foi daí que eu percebi que o Joel e a Mariana, na parte da tarde, as crianças chegavam da escola e ficavam sozinhas. Confesso que na hora eu pensei: meu Deus do céu, que responsabilidade, meus filhos não ficam sozinhos em casa, mas de jeito nenhum. Mas deixei pra lá, mas pensei, eu tinha intimidade para isso, eu vou conversar com esse casal. Eu vou perguntar se eles estão malucos. E passou. Seu Amar, no dia seguinte, no cair da tarde, as crianças estavam em casa. E eu vi aquele sujeito que eu nunca tinha visto, que era um pátio gigantesco, o muro era baixo, entrando no terreno.
entrando no terreno e dando a volta. Eu sabia que as crianças, aquela hora, não deveriam mais estar brincando nos fundos, nas árvores, estavam dentro da casa. E aquele fulano dando a volta. É um instinto de policial, né? Peguei o meu parceiro, fui lá, entrei, chamei. E aí? Ele olhou meio assustado. Aí que eu percebi depois que ele me olhou assustado. Cara, ele viu a arma. Ele disse, opa, tudo bom? Eu digo, não sei, perdeu alguma coisa aqui? Errou o caminho? Ele, não errei o caminho, não. É que aqui é a casa do Joel. É sim, é a casa do Joel, mas ele não tá, a esposa dele também não tá, só estão as crianças. O que você está fazendo aqui? Como é que você entra assim? Olha, eu já estava no... Ele tentava explicar, mas eu não deixava. Poxa, ele estava mexendo com as minhas crianças. A sorte que eu não fiz uma bobagem, eu realmente andava muito nervoso. Que uma das crianças saiu na rua, oi tio! Aí gritou para as outras, o tio Janguinho tá aqui! Aí eu parei. Aí elas vieram abraçar e coisa. Foi quando eu associei. Confesso que na hora eu pensei, meu Deus do céu, que irresponsabilidade, meus filhos não ficam sozinhos em casa, mas de jeito nenhum. Mas deixei pra lá, mas pensei, eu tinha intimidade para isso, eu vou conversar com esse casal. Eu vou perguntar se eles estão malucos. E passou. E aos poucos o verão está indo embora, a temporada também, uma bela temporada, né? Nossa, carnaval em março estica o verão, parece que o sol brilha com mais vontade. E essa vontade, essa energia que nos dá força para continuar, contando com a ajuda de vocês. Por isso, mais uma vez, esse minutinho para pedir, continuem nos ajudando. Vocês que já estão aqui há mais tempo, que sabem o que significa ser um Nadina e o objetivo do canal. Aqueles que estão chegando, bem-vindo. E participe, nos ajude, nós precisamos crescer. Temos que alcançar as metas impostas pela plataforma para entrarmos na primeira divisão do YouTube, ou seja, 1.000 inscritos, 4.000 visualizações ano. Aí sim, aí o canal poderá seguir com força, com gás. Então, se você não está inscrito, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe, clique o sino de notificações para receber mais vídeos por nós produzidos e comente. Porque se você se inscrever, se você deixar like e comentar, mostrará ao YouTube que o nosso canal tem um conteúdo interessante. Assim eles vão abrir as nossas notificações e os nossos relatos chegarão ao maior número de pessoas possível. Então, nos ajude. E se por acaso achar que a gente merece, envie-nos um Pix. Qualquer quantia, pois dinheiro é importante, não estamos monetizados ainda, e ele irá nos ajudar a seguir nessa caminhada. Pedimos também que se você tiver um relato vivido por você, uma experiência sua, de um amigo, de uma história que contou, de uma lenda da sua região, envie-nos via e-mail, o e-mail que está aqui embaixo. Que sem dúvida alguma, são esses relatos que se tornam o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Joel e Mariana finalmente chegaram em casa, fizeram a maior festa para o Janguinho, aquela família reunida, todo mundo feliz, as crianças, os nossos filhos, a Suzana também, estava muito feliz de ver o Joel, sabe, lambendo aquele irmão que há muito tempo ele não via. Então eu resolvi deixar para lá, não vou ser o estraga-prazeres. Suzana, como sempre, convidou todo mundo para ir lá para casa, ela era a banqueteira do bairro, a nossa mesa era gigantesca, não tínhamos uma família muito grande, mas era para receber convidados. Ela assou um frango, ela preparou uma salada toda cheia de gueri-gueri, serviu um arroz delicioso com um suco de laranja, enfim, um belíssimo jantar. Quando a minha velhinha resolvia receber, ela sabia como fazer. E eu vendo toda aquela felicidade ali, observando as crianças correndo de um lado para o outro, do nada, eu vi a minha filha sair da porta. Aí quando ela desapareceu ali, eu dei um berro, volta! Nossa, aquilo chegou, ninguém entendeu. Ela, o que foi, pai? Aí eu comecei a chorar.
Comecei a chorar, que eu não conseguia me controlar. Claro, vieram todos saber o que estava acontecendo. A Suzana já tinha explicado que eu não estava bem, que eu estava enfrentando um problema muito sério. O Janguinho, um homem experiente, ficou quieto na dele. Depois que eu chorei, mas chorei todas as lágrimas que eu tinha para chorar, eu abracei o Joel e a Suzana e pedi, pelo amor de Deus, não deixem as crianças sozinhas em casa. Eles meio que estranharam, não, mas nós sempre fizemos isso. Não. Por favor, prometam para mim. Aí, pedi licença, fui na sala, peguei o telefone e liguei para o xerife. Ele atendeu lá do jeitão dele. Tá, fala, rapaz, para me ligar essa hora, boa coisa não é. Qual a bomba que vem? Eu disse, xerife, o que eu vou te dizer agora é uma loucura, mas foi algo que eu acabei de enxergar. Ele disse, fala, Vivente, vindo de ti nada mais me surpreende. Tu só fala doideira e o pior é que tu acerta. Vai, diz pra mim, o que foi dessa vez? Xerife, qual é a nossa dúvida maior? São crianças sumirem e ninguém dar falta, ninguém reclamar, ninguém dar queixa. Confere? Ele confere. Então imagine, uma cidade pequena, ou um bairro sossegado igual ao meu, que os pais imaginam que seus filhos estão seguros, que nada vai acontecer, saem para trabalhar, saem para fazer qualquer coisa e deixam as crianças dentro de casa. Se um conhecido, um parente, chegar e entrar no pátio, as crianças não irão estranhar. E se essa pessoa oferecer, digamos assim, um doce envenenado, aí disse, viajou, eu digo, escuta. A gente sabe que existem muitas substâncias que só numa necrópsia detalhada aparecem. Mas nesse caso de criança encontrada morta dentro de casa, o legista dá qualquer causa-mortes para preencher o óbito e enterrar o inocente, porque não há clima para dizer para a família que vão levar o corpo da pobrezinha para um laboratório, para um necrotério, para recortá-la toda. Principalmente quando a tragédia lembra ter sido algo natural. Aí eu ouvi o silêncio do outro lado do telefone. Eu disse, tá me ouvindo? Ele tô. O que você está querendo dizer? Eu quero dizer que existe uma grande probabilidade daquelas 3 crianças, cada uma delas na sua casa, ter recebido uma visita de alguém conhecido, com os pais ausentes. Esse alguém de alguma forma deu um jeito de envenená-las. Aí as crianças foram veladas, sepultadas. Depois foi só dar um trocadinho para o coveiro, retirar o corpo, levar para o ritual. Eu só ouvi o xerife dizer, meu Deus do céu, será? Aí eu falei, cara, vê o meu raciocínio. É uma seita? É um ritual? Será que carbonizar os corpos faz parte do ritual? Ou eles fazem para esconder a decomposição? Foi um silêncio total, não só entre ele e eu no telefone, mas também com a minha família e meus convidados, que eu não percebi, mas todos estavam escutando aquela conversa macabra. Aí eu desliguei, fui na cozinha, peguei uma cachaça, dei uma talagada, sentei, olhei para a Suzana, olhei para Joel, olhei para a Mariana, olhei para o Janguinho que eu acabara de conhecer e falei que estava na hora de eu contar o que vinha acontecendo comigo. Eu estava nervoso, eu estava diferente, na verdade eu estava a ponto de explodir. Aí eu contei a história. Senhor Romário, pensa num silêncio que dói no ouvido. Imagina pessoas adultas e crianças com os olhos arregalados, mal se ouvia a respiração. Aí o senhor vai dizer, não, mas tu não podia contar uma história dessas na frente das crianças. Isso devia sim, para que todos entendessem a gravidade, o risco que era deixar inocentes sozinhas em casa
simplesmente ali, como alvos fáceis para qualquer tipo de maluco. Senhor Romário, a luz voltou para nossas vidas. Era mais uma mudança de cenário. O quebra-cabeça começava a se fechar. Nós tínhamos consciência que ainda estávamos longe. Mas chegamos num ponto que a velocidade iria aumentar. Então fechava. Dava para entender aqueles advogados. Dava para entender a necessidade que eles tinham de soltar aquele sujeito. Também aqueles empresários, aqueles homens importantes querendo arquivar o caso. Dava para entender. Nós estávamos cercando uma seita. Mas ali teríamos que ir devagar. Porque estávamos jogando com pessoas muito perigosas. Foi quando resolvemos unir forças. Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar. Com o seu comando sentado na mesma sala, não é sempre que acontece. Com tudo exposto. E agora? Como iríamos agir? Bom, a necessidade de ter todos ali é para não centralizar em cima de um só, que dependendo do tamanho da cúpula, ou da máfia, ou da gangue, ou da falange, sei lá como eu vou chamar, aqueles que colocassem muito o pescoço na investigação, caíam na lei da guilhotina, né? Estávamos próximos. E sem dúvida alguma, o primeiro passo era ir na cidade, buscar o seu pitititinho. E nós chegamos lá. Ele tinha viajado. Quando perguntamos a seus familiares, seus amigos, ninguém sabia informar. Nem porquê e nem o destino. Aí esse cidadão passou a ser um suspeito procurado pela justiça. E claro, não seria muito difícil de encontrá-lo. E realmente não foi. Só que a expectativa que nós tínhamos é que ele entregasse o esquema todo. Mas quem aparece na barranca de um rio com a cabeça quebrada, cheia de formiga na boca, não entrega ninguém. É claro que a necrópsia acusou morte por sequestro, acusou como causa-mortes ferimentos graves, oriundos de pancadas devido a um acidente de automóvel. Porque eu falei da beira do rio, mas estava assim, acima assim tinha a ponte, então o carro dele estava ali. Tudo muito bem montado, mas não enganava mais ninguém. Nós tínhamos apenas que achar outro caminho para tentar envolver mais alguém. E, logicamente, que aqueles empresários tão esforçados, tão dedicados a brecar as investigações, passaram a ser cercados. Começaram a viver tempos difíceis. Os advogados, cara, advogado não fala absolutamente nada, não precisa dizer que o contratou, não precisa, ele é protegido por lei. Mas o xerife chegou para mim e disse: lembra aquelas batidas que vocês dão nos morros, entram quebrando porta, entram atirando, aquelas coisas? Eu disse: mas o que? Mas que vai fazer isso no escritório do advogado? Ele disse: não. Eu só vou entrar com um mandato de busca e apreensão de documentos. Mas contra advogados, eles não têm recursos, claro.
não vai pegar nada para o escritório. Mas, quem sabe nesse meio tempo, quando eles estão ligando desesperados para o juiz para nos mandar a merda sair dali, a gente não encontra alguma coisa e encontramos. O que nós encontramos dava para reforçar a pergunta. Por que o doutor fulano pagou essa quantia para vocês defenderem aquele cidadão do interior que teoricamente não teria ligação nenhuma? Claro que advogado tirou de letra. O doutor fulano tirou de letra. Mas daí foi apenas galgando aos poucos, saindo do topo do Olimpo, descendo degrau por degrau, pegando um menorzinho no meio do caminho, e foi o que aconteceu. Pegamos um envolvido por obrigação que o chefe mandava. E aquele cara firme, aquele cara que tu pode confiar, que tu leva o cara para o interrogatório. Ele disse que fará uso do direito dele ficar calado, que não tinha nada a declarar. Aí numa dessas assim, tu tem uma unha meio quebrada. Tu pega um cortador de unha para limpar, e olha que é o cortador de unha, pelo amor de Deus, eu conto tudo, não me torturem, por favor, não me torturem. E ele contou. Sim. Ele contou, ele falou a respeito de uma seita. Foi aí que eu lembrei de Dona Neuza. Que ela deu a entender na época que a gente ia enfrentar gente muito importante, que não era um só, e era uma seita satânica, algo do mal. Porque a gente sabe, ou depois eu fiquei sabendo, que você pode pedir o que quiser. Não existe uma seita, uma doutrina ou algo do gênero só para servir o mal. Não. Se você pedir o bem, terá o bem. E o bem que pedir irá voltar para você maior ainda. Você pode pedir o mal. Então aqueles envolvidos, é tudo questão de dinheiro, de poder. Aí começamos a entrar. Olha, não dá para entrar em detalhes. Daí nós ficaríamos aqui, sei lá quanto tempo. Mas, seu Romário, a cada passo que a gente dava, um envolvido surgia. De São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, do interior do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, do Maranhão. Era gente de todo lado. Foi quando finalmente nós conseguimos chegar numa cidade do interior de Goiás, seguindo pistas, e abrimos o túmulo de um menino de 4 anos que foi encontrado morto em casa na ausência dos seus pais, e o corpo não estava ali. Era o Deco. Eu olhava aquele túmulo vazio ali, mas daí eu não pensava mais naqueles corpos pequenininhos queimados, não. Pensava no sorriso do Deco, como ele deveria ser. Carinhoso. Quanto mais nós nos aprofundávamos, mais nojo me dava daquilo tudo. E nós tínhamos que chegar no líder. Até então, devido à altura, a gente imaginava que o sacerdote, sei lá, o ser supremo, fosse o pequenininho. Mas não era. Ele, na verdade, aquele jogo todo, ele era muito pequenininho. Mas então, quem teria uma altura tão grande para colocar as fotos daquelas crianças no tronco da árvore? Algumas pessoas foram intimadas, outras presas. Aí quando a coisa começou a apertar, começaram a confessar. Aí mais podridão saía. Logo descobrimos o túmulo da outra criança e finalmente da terceira. Então aqueles anjinhos, pelo menos, poderiam descansar na sua morada eterna, abençoados por Deus e venerados por seus familiares, e não jogados no mato ou num túmulo de indigente. Só que, por mais incrível que pudesse parecer, chegou um momento que tinha alguns que confessavam tudo
mas confessavam o que sabiam. Mas a questão de como é que tinha tanta gente no ritual, como é que o terreno não estava todo pisado, como é que não tinha carro, isso não fechava. Senhor Romário, nós ficamos satisfeitos em parte por ter botado um bom número daqueles infames, daqueles monstros na cadeia. Sim, apesar de todo o dinheiro deles, a comoção foi tão gigantesca que eles não teriam como se salvar. Cada um pagou por um crime. O Deco foi um estupro. Não interessava no que estávamos condenando. O Marquinho foi sequestrado e matado, sabe, coisa assim? Nós sabíamos que não era aquilo, que era algo bem mais satânico. Mas não conseguíamos chegar no líder. Depois de 2 anos e meio, pelo menos, o pequenininho estava lá com o capeta, sei lá onde, e tínhamos 4 condenados, com penas que variaram de 12 a 32 anos. Tínhamos feito justiça? Não. Tinha muita gente envolvida que sairia ilesa? Sim. Mas quanto mais envolvimento, mais poder eles tinham. E chegava uma hora que recebemos até telefonemas de governadores para não mexer com isso, mexer com aquilo. A coisa era grande. A gente não entendia. Mas eu estava melhor, eu estava mais leve. Sabe? Alguma coisa eu tinha feito. E aí eu voltei na Dona Neuza para contar. Eu falando, ela me olhando. Eu disse, e aí, a senhora não está feliz? Ela disse, estou muito. Vocês conseguiram solucionar 5% do problema, puniram algumas consequências, mas longe de chegar na causa. Foi quando eu falei, olha só, então por favor, nos dê uma luz, como é que a gente pode agir, porque a gente não sabe mais para onde ir, para encontrar os mentores e as razões de tamanha monstruosidade. Ela sorriu e num tom até irônico comentou, você não precisa se preocupar em ir atrás deles. De repente, se você quiser, é hora de se esconder, porque eles virão atrás de vocês. Aquela revelação me deixou meio que sem saber o que pensar ou dizer, mas virão atrás de vocês? Vocês quem? A minha família está envolvida? Ela disse, de certa forma, sim. Eu digo, poxa, e o meu amigo? E o xerife? Ele com certeza é alvo. E os nossos filhos, nossas esposas? Não. Eles, pelo menos agora, não interessam. O corretivo está direcionado a quem prejudicou os planos de alguém que não gosta de sofrer enfrentamento. Senhor Romário, eu sem saber o que dizer, eu não tinha, vou pedir socorro. Eu disse, mas o que eu faço? Ela completou, mostre que você é um Teixeira e faça a sua parte. Cheguei em casa, cansado, dor de cabeça, confuso. Pensei em ligar para o xerife, mas já era muito tarde. Ligar, eu posso falar com ele amanhã de manhã. O jeito agora é ver se eu desligo. Só que quando eu passei na minha sala, eu vi a garrafa com a minha protetora. E ela estava totalmente sem luz. Eu estranhei. Cheguei perto dela e fiz algo que eu sabia que não deveria se fazer. Botei a mão. Quando eu botei a mão naquela garrafa,
eu senti algo se mover. As luzes da minha casa começaram a piscar. Eu sentia a presença do meu pai e do meu avô. E não era só deles. Tinha mais alguém ali. Sabe, me deu uma espécie de alívio. Não segurança completa. Eu sabia que o que viria seria gigantesco. Mas, pela primeira vez eu percebi que não estava só. Muito pelo contrário. Eu estava muito bem assessorado.